À tarde de 4 de julho de 1946, uma multidão reuniu-se em Biskupia Gorka, uma colina perto de Gdańsk. Ali, diante de uma série de forcas simples 4 duplas e uma tripla, aguardavam 11 condenados por crimes cometidos no campo de Stutthof. Homens e mulheres eram transportados em caminhões abertos, com as mãos e os pés atados. Os espectadores observavam em silêncio enquanto os réus eram obrigados a subir a plataformas improvisadas. Passava-se uma corda em torno de cada pescoço e, sem capuzes nem cerimônias, os veículos avançavam deixando os condenados suspensos. Alguns resistiram e atiraram-se contra os guardas. Outros aceitaram o seu destino com calma. A execução, registrada por fotógrafos da imprensa, foi uma das últimas execuções públicas na Polônia. Entre os condenados estavam as 5 guardiãs de Stutthof, cujas histórias se entrelaçam com a origem e a evolução do campo. Bem-vindos ao Wartime Archive. Sedução do uniforme. Origem das guardiãs. Stutthof nasceu ao compasso da invasão da Polônia em setembro de 1939. Pouco depois de o exército alemão atacar o país, as autoridades nazis instalaram um local de internamento numa zona florestal a cerca de 20 quilômetros de Danzig, Gdańsk, com acesso ao rio Vístula e à Baía de Gdańsk. A sua função inicial era reter cidadãos polacos considerados politicamente suspeitos, mas cedo se transformou num campo de trabalho e depois num elo da máquina de extermínio. À medida que o conflito se expandia e os homens eram enviados para a frente, as SS começaram a recrutar pessoal feminino para preencher os postos de vigilância vagos. No sistema de campos nazis, calcula-se que cerca de 50.000 vigilantes prestaram serviço, dos quais aproximadamente 5.000 eram mulheres. As Aufseherinnen de Stutthof foram recrutadas a partir de 1942 por meio de anúncios em jornais e de convocatórias da Liga das Raparigas Alemãs. A maioria provinha de famílias operárias ou rurais. Algumas tinham sido empregadas domésticas, vendedoras ou camponesas. A propaganda prometia-lhes salário, comida em tempos de escassez e a oportunidade de servir o Reich. Após uma breve instrução em subcampos como Bromberg Ost ou SK3, onde aprendiam a desfilar, a manejar cães e a aplicar castigos, eram destinadas ao campo principal. O seu uniforme cinzento, com botas altas e chicote à cinta, simbolizava a autoridade recém-adquirida. Embora subordinadas aos comandantes masculinos, as guardiãs tinham poder de vida ou de morte sobre as internas. Vigiavam barracões, escoltavam colunas de trabalho, organizavam formações e, sobretudo, participavam nas seleções que enviavam mulheres e crianças para a câmara de gás. A presença destas mulheres em Stutthof transformou a dinâmica do campo. Antes da sua chegada, a vigilância recaía quase exclusivamente sobre homens. Contudo, à medida que chegavam milhares de judias deportadas de Auschwitz-Birkenau, os oficiais consideraram necessária uma supervisão feminina. Estimam-se no total cerca de 40 guardiãs, com idades entre os 19 e os 30 anos. Eram jovens que aceitavam a disciplina nacional socialista e viam nas SS uma oportunidade de ascensão social. O próprio campo expandiu-se de 8 para 30 e mais barracões, com crematório e câmara de gás. Nos seus poucos anos de existência, chegou a alojar mais de 60.000 pessoas, entre elas pelo menos 20.000 mulheres judias. A combinação de um recinto em constante crescimento e a incorporação de guardas femininas fez de Stutthof um microcosmo do terror nazi, em que o gênero não excluía a violência. Embora a história inicial de Stutthof seja frequentemente resumida em datas e números, o ambiente físico e o planeamento revelam como o campo se transformou para integrar as guardiãs. A secção antiga do recinto, inaugurada em 1939, ocupava cerca de 120.000 metros quadrados numa depressão arborizada. De um lado estendia-se um braço do rio Vístula e do outro a Baía de Gdańsk, de modo que a água funcionava como fosso natural. Os acessos reduziam-se a um par de caminhos e a uma linha férrea que ligava Danzig a Elbląg.
Esta geografia isolada facilitava às SS o controle de cada entrada e saída. Quando, em 1943, foi inaugurado o Campo Novo, o perímetro ampliou-se para 1,2 km². 30 barracões alinhavam-se em filas retas, separadas por cercas eletrificadas e torres de vigia. O crematório integrava-se no edifício de tijolo, junto à câmara de gás. Mais além, erguia-se um cais onde barcos fluviais desembarcavam cargas humanas. Para vigiar este complexo em expansão, era necessário mais pessoal, em particular, mulheres que supervisionassem as milhares de reclusas. A diversidade de prisioneiros aumentou à medida que o campo crescia. Além de cidadãos polacos, chegavam prisioneiros soviéticos da Frente Oriental, intelectuais bálticos, padres católicos, desertores alemães e ciganos. A partir de 1944, com a aceleração da solução final, chegaram comboios carregados de famílias judias provenientes de Varsóvia, Lublin e dos guetos de Kaunas e Riga. O fluxo constante obrigou à criação de uma rede de mais de 100 subcampos espalhados pela Prússia Oriental e pelo Corredor Báltico, onde também se destacaram guardiãs como Bachmann e Steinhoff. Alguns subcampos eram fábricas de tijolos, outros quintas ou oficinas ferroviárias. A magnitude desta rede explica a incorporação de dezenas de mulheres. As suas tarefas iam desde vigiar barracões até escoltar transportes de reclusas e redigir relatórios sobre a produtividade de cada destacamento. A administração do complexo apoiava-se numa burocracia meticulosa. Cada barracão era supervisionado por um chefe de bloco e vários capos, prisioneiros com privilégios encarregados de manter a ordem à base de pancadas. Os registros eram mantidos com pontualidade alemã. Livros de entrada, listas de trabalho e relatórios de óbitos remetidos semanalmente a Berlim. Acima da estrutura dos presos estava a Kommandantur, onde os oficiais das SS realizavam inspeções diárias. As guardiãs assistiam a essas inspeções, acompanhando os oficiais durante as contagens e servindo de elo entre a administração e as reclusas. A evolução de Stutthof, de centro de internamento civil, a campo de concentração e depois a nó de extermínio, não se pode compreender sem a participação destas mulheres, que permitiram ampliar o aparelho repressivo para incluir dezenas de milhares de prisioneiras. 5 nomes, um mesmo horror. As guardiãs de Stutthof não foram figuras difusas. Tinham rostos, idades e trajetórias concretas. 5 delas, Jenny Wanda Bachmann, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Gerda Steinhoff e Elva Paradis, acabaram na forca pela sua participação em assassínios e torturas. Jenny Wanda Bachmann nasceu a 30 de maio de 1922 em Hamburgo. Queria dedicar-se à moda, mas a guerra truncou as suas aspirações. Em 1944, apresentou-se voluntária para as SS e foi colocada em Stutthof. A sua beleza valeu-lhe a alcunha de Espectro Belo, mas a sua crueldade foi ainda mais comentada. Testemunhas declararam que agredia mulheres grávidas com um chicote e enviava, sem pestanejar, crianças e idosas para a câmara de gás. Quando as tropas soviéticas se aproximavam, tentou fugir disfarçada de refugiada. Foi detida em maio de 1945 na estação de Gdańsk. Durante o julgamento mostrou-se altiva e desafiante. Ao ouvir a condenação, comentou que a vida era uma festa breve e que estava disposta a enfrentá-la. Elisabeth Becker, nascida a 20 de julho de 1923 em Neustadt, juntou-se à Liga das Raparigas Alemãs aos 13 anos. Trabalhou como condutora de elétrico e ajudante agrícola, até que em 5 de setembro de 1944 recebeu ordem para apresentar-se em Stutthof. Com apenas 21 anos, tornou-se Aufseherin no setor feminino. Embora o seu serviço tenha durado menos de 4 meses, participou em seleções nas quais pelo menos 30 reclusas foram enviadas para a câmara de gás. Em 15 de janeiro de 1945, fugiu perante o avanço soviético, mas foi presa em abril enquanto se escondia na quinta dos pais. Em tribunal chorou ao relatar a história da família, mas os juízes salientaram o seu papel nas matanças e condenaram-na à morte. Wanda Klaff,
Nasceu a 6 de março de 1922 em Danzig. Trabalhava numa fábrica de compotas quando decidiu alistar-se nas SS. Em meados de 1944, foi enviada para o subcampo de Proust, onde supervisionava o embalamento de alimentos. Depois foi transferida para Russoskin. As colegas afirmaram que se gabava de bater em 2 prisioneiras por dia para manter a disciplina. Adoeceu de tifo nos últimos meses da guerra e escondeu-se em Gdansk, mas foi detida a 11 de junho de 1945. Perante os juízes, declarou que apenas tinha cumprido o seu dever, frase que evidenciou a banalidade do mal. Gerda Steinhoff, nascida a 29 de janeiro de 1922, provinha de uma família humilde de Danzig. Trabalhou como camponesa e padeiro até responder a uma convocatória das SS em 1944, quando os homens eram recrutados para a frente. Em 1º de outubro desse ano, tornou-se Aufseherin e foi rapidamente promovida a Blockleiterin. Destacou-se pela dureza durante as seleções de mulheres consideradas inúteis e recebeu a Cruz de Ferro em 25 de janeiro de 1945, condecoração rara para uma mulher. Após a queda do campo, casou com um soldado alemão e tentou ocultar-se, mas foi detida a 25 de maio de 1945. No julgamento foi vista a sorrir e a brincar, atitude que indignou os sobreviventes. Ewa Paradis nasceu a 17 de dezembro de 1920 em Lemborg. Antes de ingressar nas SS, trabalhou como empregada de mesa e professora substituta. Em agosto de 1944, iniciou a instrução em Stutthof e foi colocada no subcampo de Brombergost, onde se reparavam motores de avião. Aí, obrigava as reclusas a despirem-se ao ar livre e borrifava-as com água gelada. Quando a frente se aproximou, regressou ao campo principal e depois à sua vila, crendo que ninguém a identificaria. Foi presa em maio de 1945. No julgamento tentou justificar-se alegando obediência a ordens e chorou ao ouvir a sentença. Foi a última a subir ao cadafalso. Cambaleou e soltou um grito quando a corda se esticou. Estas mulheres personificam a normalização do terror. Jovens sem perspectivas encontraram nas SS um espaço onde a lealdade era recompensada com poder. A sua formação desumanizou-as até as converter em engrenagens eficientes de um sistema genocida. A presença de guardiãs demonstra que o nazismo não foi um projeto exclusivamente masculino. O regime mobilizou todos os recursos humanos disponíveis e dotou as mulheres de uma autoridade exercida com brutalidade. A presença feminina na estrutura de vigilância nazi não se limitou a Stutthof. Desde 1942, em Auschwitz, Majdanek ou Ravensbrück, as SS começaram a recrutar pessoal feminino para colmatar a escassez de homens enviados para a frente. As Aufseherinnen recebiam o mesmo treino básico que os colegas homens, embora se especializassem na vigilância dos barracões femininos e em tarefas administrativas. O seu número atingiu pelo menos 5.000 ao longo da guerra, o que demonstra que a participação de mulheres no sistema repressivo não foi episódica. Muitas provinham da Liga das Raparigas Alemãs, onde eram doutrinadas na obediência ao Führer e na importância do sacrifício pela nação. Ao ingressarem nas SS, algumas procuravam um salário fixo e rações. Outras sentiam-se atraídas pelo poder que exerciam sobre quem fora seu igual social. As guardiãs de Stutthof integraram-se nessa dinâmica. No início, um grupo reduzido de mulheres vigiava os barracões femininos, mas com a chegada maciça de judias deportadas, o seu número aumentou. Barkmann, Becker, Klaff, Steinhoff e Paradis são as mais conhecidas pelo seu destino final. Mas outras, como Erna Beilhardt e Hildegard Neumann, também desempenharam funções no campo e foram julgadas por cumplicidade em assassinatos. Algumas sobreviveram à guerra e desapareceram, enquanto outras regressaram à vida civil. A diversidade das suas motivações, entre ideologia e oportunismo, reflete como o regime conseguiu recrutar pessoas comuns para perpetrar atrocidades extraordinárias. Compreender o seu percurso ajuda a explicar que o terror nazi foi um fenômeno social amplo, em que o gênero não constituiu travão à violência.
rotina de terror sob o olhar feminino. O cotidiano em Stutthof decorria sob a vigilância constante de homens e mulheres armados. Desde as primeiras horas do dia, os prisioneiros eram retirados dos seus barracões para a contagem na esplanada, mantendo-se imóveis durante horas a temperaturas abaixo de zero. As rações consistiam num pedaço de pão ressequido, sopa rala e, ocasionalmente, uma colher de margarina. Em barracões concebidos para 120 pessoas, dormiam mais de 300. Os beliches de 3 níveis eram partilhados e a falta de espaço favorecia a propagação de piolhos, tifo e disenteria. As guardiãs não eram meras espectadoras. Dirigiam as formações, faziam inspeções noturnas e puniam as reclusas com exercícios extenuantes. Obrigar a correr em círculos, rastejar na lama ou carregar pedras durante horas fazia parte do seu repertório. Qualquer infração, apanhar um pedaço de pão, falar na fila, ficar para trás, podia acarretar 20 chicotadas, pancadas com varas ou ser pendurada pelos pulsos até perder os sentidos. As marchas eram acompanhadas por música militar para ocultar os gritos. Algumas Aufseherinnen utilizavam cães treinados que se atiravam contra quem não conseguia acompanhar o ritmo. Durante as revistas noturnas, muitas prisioneiras eram arrancadas das camas e fuziladas no bosque. O trabalho escravo era a espinha dorsal do campo. Os internos fabricavam tijolos em Bidgost e Baldau, trabalhavam em quintas ou reparavam motores de aviões Focke-Wulf em Brombergost. Sob a supervisão das guardiãs, as mulheres cociam uniformes, carregavam sacos de cimento ou transportavam troncos. O ruído constante, as jornadas intermináveis e a má alimentação provocavam desmaios. As que caíam eram classificadas como inúteis e, após uma seleção organizada pelas Aufseherinnen, enviadas para o crematório ou para a câmara de gás, inaugurada em junho de 1944. Algumas funções de Stutthof eram ainda mais sinistras. Perto do campo, operava uma instalação dirigida por Rudolf Spanner, onde se produzia sabão com gordura humana. Testemunhos de trabalhadores e documentos apreendidos confirmaram a produção de pequenos lotes destinados a hospitais militares. O campo incorporou também caminhões com compartimentos herméticos para gasear prisioneiros em rota. Práticas como estas revelam até que ponto a vida humana era reduzida à matéria-prima. A presença de mulheres nos postos de vigilância não significou um atenuante. Por vezes, intensificou a violência. Calcula-se que, desde 1942, em campos como Auschwitz, Majdanek e Ravensbrück, mais de 5.000 guardiãs tenham sido formadas para vigiar barracões femininos e gerir tarefas administrativas. Algumas, como Irma Gress ou Hertha Bothe, tornaram-se conhecidas pelo sadismo. Em Stutthof, o perfil das Aufseherinnen não diferia. Tinham sido educadas num ambiente de doutrinação nacional-socialista e aprenderam a impor disciplina sem mostrar piedade. A sua atuação desmente a ideia de que a violência nazi foi exclusividade masculina e demonstra que a ideologia totalitária permeou todas as estruturas da sociedade alemã. O regime disciplinar foi concebido para quebrar os reclusos física e mentalmente. Para além dos exercícios desportivos, eram forçados a permanecer horas com os braços erguidos, a suportar golpes na cabeça com bastões ou a carregar troncos de madeira entre filas de guardiãs que lhes gritavam. As Aufseherinnen frequentemente inventavam castigos para impor a sua autoridade. Obrigavam as prisioneiras a limpar latrinas com as mãos nuas, a transportar baldes de excrementos sem entornar uma gota ou a permanecer de joelhos sobre pedras afiadas. Se uma mulher tentasse esconder uma peça de roupa ou um pedaço de comida, podia ser espancada até perder a consciência. A exibição de violência tinha por objetivo transformar as reclusas em seres obedientes e serves. Aquelas que ainda tinham forças era atribuído trabalho forçado em subcampos espalhados por toda a região. Nos arredores de Gdansk, funcionavam oficinas de carpintaria, alfaiataria e sapataria geridas pelas SS. Porém, a maioria dos prisioneiros era enviada para instalações externas. Nas fábricas de tijolos de Baldau e Bydgoszcz,
Os detidos moldavam blocos pesados com as mãos nuas, inspirando pó que lhes danificava os pulmões. Em Praust, embalavam produtos alimentares para o exército, vigiados por guardiãs que não toleravam a mais pequena perda. Em Bromberg, Ost, reparavam motores de aviões Focke-Wulf danificados na frente. O ruído das peças e as faíscas provocavam acidentes constantes. Outros grupos drenavam pântanos, trabalhavam em quintas ou abatiam árvores para a indústria madeireira. O objetivo era extrair a última gota de energia dos escravos até se tornarem inúteis. O campo acolheu também um laboratório macabro. Perto do recinto, funcionava uma instalação dirigida pelo professor Rudolf Spanner, onde se produzia sabão com gordura humana. Durante décadas, a existência desta fábrica de sabão foi objeto de controvérsia, mas testemunhos de trabalhadores e documentos apreendidos confirmaram que foram obtidos lotes de sabão destinados a hospitais militares. A câmara de gás, inaugurada em junho de 1944, permitia matar 150 pessoas de uma só vez. E perante a saturação, recorreram-se a caminhões com compartimentos herméticos para gasear prisioneiros durante o transporte. Estes detalhes evidenciam a total coisificação dos seres humanos e a eficácia da máquina de extermínio. As guardiãs participavam nas seleções que determinavam quem era enviado para trabalhar e quem era assassinado, demonstrando que o seu papel excedia a simples vigilância. A vida em Stutthof era também marcada pela burocracia. As Aufseherinnen realizavam contagens diárias e reportavam aos superiores incidentes, doentes e mortos. Cada barracão tinha uma lista de reclusas e qualquer ausência era punida colectivamente. As guardiãs registravam a produtividade das oficinas, participavam na distribuição das rações e acompanhavam os traslados. Esta administração minuciosa transformou o terror em rotina e permitiu que um punhado de mulheres coordenasse a opressão de milhares. A sua eficácia refletia-se nos relatórios enviados para Berlim, onde se avaliava a rentabilidade de cada subcampo. Fugas e marchas da morte. À medida que o Exército Vermelho avançava para o oeste em 1944 e 1945, os dirigentes nazis começaram a esvaziar Stutthof. No verão de 1944, a população do campo ultrapassava os 60 mil internos. A superlotação e o tifo matavam milhares. Para impedir que os prisioneiros fossem libertados, as SS organizaram marchas da morte. Em janeiro de 1945, foi ordenada a evacuação de cerca de 50 mil prisioneiros, que foram obrigados a caminhar dezenas de quilômetros sob a neve, sem agasalho nem alimentos. Quem ficava para trás era morto no ato. Algumas guardiãs, como Bachmann e Steinhoff, escoltavam as colunas, vigiando com cães e espingardas, enquanto outras se disfarçavam de refugiadas para fugir. A evacuação não se limitou às estradas. Cerca de 5 mil homens e mulheres foram levados até a costa e obrigados a entrar no gelado Mar Báltico. Quando a água lhes chegava ao pescoço, as metralhadoras abriram fogo. Muitos pereceram em navios velhos que se afundaram ou foram atacados pela aviação aliada. Em abril de 1945, cerca de 4 mil reclusos foram embarcados no Cap Arcona e no Deutschland. Confundidos com transportes militares, os navios foram bombardeados e milhares de pessoas morreram queimadas ou afogadas. Alguns sobreviveram graças à corrente que os levou a praias onde habitantes locais os socorreram. Outros grupos foram conduzidos a pé para campos como Neuengamme, Sachsenhausen ou Ravensbrück. As colunas famintas atravessavam aldeias cujos habitantes viam passar os prisioneiros sem poder intervir. Alguns aldeões atiravam pão às escondidas, outros denunciavam quem oferecia ajuda. Os que escapavam escondiam-se em celeiros e florestas, e alguns sobreviveram graças à solidariedade de camponeses polacos e alemães. Estima-se que mais de 25 mil prisioneiros de Stutthof tenham morrido durante estas marchas e evacuações. A 9 de maio de 1945, unidades do Exército Vermelho entraram em Stutthof e encontraram um cenário desolador.
montes de cadáveres junto ao crematório, barracões vazios e uma centena de sobreviventes incapazes de se mover. Os libertadores desinfectaram as instalações e transferiram os poucos reclusos com vida para hospitais de campanha, embora muitos tenham morrido pouco depois devido à fome e às doenças. A libertação revelou arquivos e documentos que seriam essenciais nos processos judiciais posteriores. O colapso do campo marcou também o destino das guardiãs. Barkmann, Becker, Clough, Steinhoff e Paradis foram detidas em diferentes datas de maio e junho de 1945 e encarceradas a aguardar julgamento. No período final da guerra, o desespero dos nazis gerou cenas de pânico e caos. No fim de janeiro de 1945, o comandante Pauls ordenou a saída de todos os prisioneiros aptos para marchar. Sob uma tempestade de inverno, cerca de 50.000 pessoas abandonaram o campo em colunas de vários quilômetros. Marchavam por estradas geladas em direção a Lauenburg. Quem caía era executado de imediato. As guardiãs acompanhavam as filas, atiçando os prisioneiros com cães e armas, conscientes de que a própria vida dependia de escapar. Ao longo do caminho, muitos habitantes locais viram passar os reclusos. Alguns ousaram atirar um pedaço de pão, outros olharam com indiferença. Os que conseguiram fugir esconderam-se em celeiros e bosques. Poucos sobreviveram graças à ajuda de camponeses polacos ou alemães. O horror continuou na costa. Um grupo de 5.000 prisioneiros foi conduzido às águas do Mar Báltico e forçado a avançar até a água lhes chegar ao peito. Nesse momento, os guardas abriram fogo com metralhadoras. Apenas alguns sobreviventes conseguiram nadar até a margem. Outro contingente foi embarcado em barcaças decrépitas. Em abril de 1945, cerca de 4.000 reclusos foram levados para o Cap Arcona e o Deutschland, 2 navios fundeados ao largo de Lübeck. A aviação britânica, desconhecendo o seu conteúdo, bombardeou as embarcações. Milhares morreram carbonizados ou afogados. As guardiãs de Stutthof, que iam a bordo, atiraram-se à água e algumas conseguiram fugir, mas outras afundaram-se com os prisioneiros. As marchas da morte deixaram um balanço devastador. Estima-se que mais de 25.000 dos 50.000 prisioneiros evacuados de Stutthof tenham perecido pelo caminho. As histórias individuais de sobreviventes, como a do adolescente judeu Yehuda Bacon, que escapou e foi encontrado por soldados soviéticos, ou a da jovem polaca Christina Gunner, que se escondeu entre as árvores, oferecem um vislumbre de esperança em meio ao desastre. Por seu turno, as guardiãs foram presas em vários pontos. Barkmann na estação de Gdańsk, disfarçada de refugiada. Becker na Quinta dos Pais. Clough, enquanto se recuperava de tifo. Steinhoff em Danzig, depois de casar. E Paradis na sua aldeia natal. Todas foram internadas em celas, onde aguardaram o julgamento, sem saber que o seu destino seria a forca. Os subcampos que sobreviveram à evacuação também foram libertados em datas diferentes. Alguns, as guardiãs abandonaram os prisioneiros à sua sorte. Noutros, obrigaram-nos a marchar até o último momento. Quando as tropas soviéticas entraram em Stutthof, a 9 de maio de 1945, encontraram apenas uma centena de sobreviventes incapazes de se mover, montes de cadáveres empilhados e um cheiro nauseabundo. A libertação foi uma mistura de alívio e horror. Os soldados tiveram de queimar corpos, desinfectar barracões e prestar cuidados médicos aos que estavam à beira da morte. Entre as ruínas, encontraram documentos que serviriam como prova nos julgamentos e testemunhos de reclusos que identificaram as guardiãs. Assim terminou a história do campo, mas não a dos seus algozes. O estrado final: julgamento e execução. Após a libertação, as autoridades soviéticas e polacas organizaram tribunais especiais para julgar os responsáveis de Stutthof. O primeiro processo realizou-se em Gdańsk entre 25 de abril e 31 de maio de 1946. 13 ex-membros das SS e capos foram acusados de crimes contra a humanidade. Na sala destacava-se a presença de 5 mulheres jovens: Barkmann, Becker, Clough, Paradis e Steinhoff. Todos foram declarados culpados.
12 receberam a pena de morte e 5 anos de prisão. As guardiãs, que no início do julgamento não levavam a sério as acusações, desmoronaram-se ao ouvir a sentença. O pedido de clemência foi rejeitado pelo presidente polaco. A sentença individual refletia a participação de cada uma em assassinatos e torturas. Bachmann era considerada especialmente sádica. Becker, apesar do seu breve serviço, havia selecionado várias reclusas para a câmara de gás. Claff e Paradis participavam em espancamentos e execuções. Steinhoff, como Blockleiterin, tinha autoridade sobre outras vigilantes. Outros processos relacionados com Stutthof realizaram-se em 1947 e 1949, julgando mais de 50 ex-funcionários. 10 arguidos do segundo processo foram executados. No total, dezenas de pessoas foram condenadas à morte ou a longas penas de prisão. O ajusticiamento público de julho de 1946 foi o culminar do primeiro processo. Foi montada uma estrutura de madeira com 4 forcas duplas e uma tripla na colina de Biskupia Gorka. Os condenados, com as mãos e os pés atados, foram obrigados a subir a bancos improvisados. As cordas foram colocadas sem capuz, permitindo ver-lhes os rostos. A um sinal, os caminhões avançaram, arrancando as tábuas, e deixaram os réus suspensos. Alguns morreram de imediato. Outros demoraram a asfixiar enquanto os carrascos puxavam-lhes as pernas. Bachmann subiu ao cadafalso de cabeça erguida. Disse que tentou sorrir. Becker chorou e repetiu que não queria morrer. Claff agarrou-se ao poste e os guardas tiveram de a forçar. Steinhoff manteve um semblante cínico até o fim, e Paradis desmoronou-se quando sentiu a corda. O público presente incluía sobreviventes que tinham perdido as suas famílias no campo. A execução transformou-se num ato de catarse coletiva. Alguns jornalistas criticaram o espetáculo, enquanto outros o consideraram necessário para encerrar um capítulo traumático. As fotografias dos corpos pendurados foram publicadas no dia seguinte em todo o país. Na sequência da polêmica, as autoridades decidiram que as execuções seguintes seriam realizadas em privado. A forca de Biskupia Gorka ficou registrada como uma das últimas execuções públicas na Europa. A história judicial de Stutthof não terminou em 1946. Em outubro de 1947, realizou-se um segundo processo com 24 acusados, 10 dos quais foram condenados à morte. Um terceiro julgamento, em novembro, abordou o caso da contabilista Hildegard Neumann e de outros funcionários menores. Em 1948, um quarto processo sentenciou vários comandantes de subcampos. Décadas depois, tribunais alemães continuaram a investigar. Em 1952 foram condenados 34 ex-guardas e administrativos. Em 2018, Johann Rehbogen, de 94 anos, recebeu uma pena de prisão. Em 2019, o ex-guarda Bruno Day foi considerado culpado. Em 2021 foi julgada Irmgard Furkner, secretária de 97 anos, por cumplicidade em mais de 11.000 assassinatos. Estas sentenças tardias demonstraram que a justiça continuava ativa mesmo 70 anos depois. Após a conclusão dos julgamentos e o encerramento do campo, as autoridades polacas utilizaram as instalações para internar prisioneiros de guerra alemães e civis acusados de colaborar com o nazismo. No final dos anos 40, o governo decidiu conservar parte do recinto como lugar de memória. Ergueu-se um monumento e restauraram-se alguns edifícios, incluindo o crematório. Em 1962 foi inaugurado o Museu Estatal de Stutthof, que ocupa 44 hectares e recebe dezenas de milhares de visitantes todos os anos. As exposições mostram objetos pessoais recuperados, fotografias das marchas da morte e testemunhos de sobreviventes. Um trilho na floresta assinala o local das execuções. A preservação do sítio sublinha a importância de documentar o horror e de educar as novas gerações.